estava pensando naquilo que o Ademir pediu para falar, e eu estou pensando em alguns textos, em algumas porções da Escritura, mas antes de abrir a Escritura, para a gente dar uma olhadinha ali, eu queria saber se vocês concordam com a oração que eu fiz, no sentido de reconhecer uma incapacidade total para cuidar de vidas. Não sei se você sente em algum momento que dá vontade de largar tudo e ir para cima, fugir para cima, porque você não sabe o que fazer com pessoas, acontece situação que você não tem ideia do que fazer. Se você não chegou nesse ponto, você não está pronto para ouvir o que eu vou falar. Porque o que eu quero falar a vocês, eu quero falar para pessoas que chegaram à conclusão que não conseguem, que não têm capacidade, que são inábeis, que são fracas, que não conseguem cuidar mesmo. Assim, chegar na situação que eu cheguei. Então, se vocês chegaram nisso, então nós estamos prontos para conversar sobre o tema. Mas, se você, assim, acha que você tem capacidade, que você sabe fazer, que você tira de letra, que pode vir um problema que vier, você resolve, assim, um pé nas costas, assim, então, o que eu vou falar não é para você. Eu já contei a vocês, não sei se uma, duas ou três vezes, mas a história de um pastor que chegou na minha casa, um pastor novo. E ele veio para pedir oração porque ele estava se sentindo totalmente incapaz para pastorear. E ele dizia assim: Jamê, tem manhã que eu me levanto assim, completamente impotente para cuidar de pessoas. E eu queria que você orasse por mim. Eu falei assim: eu vou orar, mas eu vou orar para esse negócio permanecer. Eu não vou orar para você perder esse sentimento, não. Porque é exatamente esse sentimento que faz você buscar Deus. É ou não? Sim. Não é o sentimento de fraqueza que faz a gente buscar o Senhor? Então eu quero dizer para vocês que eu oro, não é porque eu tenho convicção bíblica que eu devo orar. É porque eu não sei o que fazer. Então eu tenho que perguntar para quem sabe. E quem sabe é o pastor, que é o Senhor. E eu falei com ele: eu vou orar por você para Deus manter esse sentimento. Eu falei brincando, falei: olha, é o seguinte, no dia que você levantar sem sentir essa incapacidade, volta e vai deitar até passar a crise. Porque o capaz faz besteira. Você sabe que quem morre afogado é quem sabe nadar, né? Porque quem não sabe nadar fica na beirada. Fica ou não fica? Pode olhar que quem morre afogado é quem se arrisca. Eu não me arrisco, dificilmente vou morrer afogado. Só as caídas de avião no meio do mar, mas é outra coisa, eu não escolhi não, né? Mas eu não entro. Para mim é uma coisa pavorosa entrar no mar, enfrentar a onda. Agora, eu já nadei muito no Amazonas, já mergulhei por necessidade. E não por esporte, porque eu tenho medo de água. E ministério para mim é mais ou menos a mesma coisa. Eu estou com 47 anos de ministério e fico cada vez mais medroso. Entendeu? Então essa noite eu queria conversar com vocês sobre algumas bases para a gente ter na vida, que essa base não seja a nossa suficiência, mas que seja a suficiência do Senhor. Amém? Escuta, vocês não querem sentar mais aqui não, para evitar essa tripa assim? Eles estão melhorando, olha as costas aí. Se você quiser chegar mais para cá, né?
Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre isso que a Noemi falou, sobre base para o serviço. Então, base no sentido de alguma coisa na qual a gente se apoia, correto? Base no sentido de fundamento, base no sentido de um alicerce. Então, é nesse sentido. Então, a primeira base que eu sugiro para os irmãos, a primeira base é uma que está em João capítulo 21. Vamos ver essa primeira base aí. João 21. João 21 já passou a história da cruz, já passou o momento da cruz, já passou a ressurreição, e Jesus assim já está praticamente pronto para voltar para o lugar de onde ele veio. Ele já está com tudo preparado, tudo pronto. Então ele vai se encontrar com os discípulos para dar os últimos retoques. Esse é o quadro em João 21. Jesus encontra com os discípulos numa praia. Ou seja, ele na praia e os discípulos pescando. E Jesus faz a pergunta mais terrível para um pescador. Qual foi? Pescou alguma coisa? Ou pergunta para o pescador. Pergunta pro Edson aí se ele foi no mar e se pegou alguma coisa. Terrível, não? Pescou alguma coisa? Só por Deus. Ou pergunta, não? Podia perguntar como é que está o mar, como é que está o chuva, como é que está o vento, mas é aquela pergunta. E eles disseram que não, pescaram nada. Agora vocês se lembram em quais condições eles foram pescar essa pescaria aqui? Vocês se lembram não? Ele estava ali na expectativa da vinda do Espírito Santo, sem entender o que era. Aí chega um ponto que eles entram num desânimo. E Pedro fala assim, vou pescar. Esse pescar de Pedro é aquela mesma expressão que a gente usa, que a gente fala assim, vou dar um tempo. É que antigamente a pessoa falava, vou pescar. Mas hoje a gente assim, vou dar um tempo, vou chutar chutar a bola da barraca. Eu vou buscar Deus, né, os mais espirituais, né? Eu quero ouvir Deus, né? Mas na realidade está fugindo. E quem sai de lugar não pesca nada. Porque Deus não queria eles pescando. Deus queria eles orando. Para que o Espírito Santo viesse. Então esse é o quadro. Aí Jesus fala para jogar a rede para o outro lado. Diz os entendidos que não era o lado certo de jogar a rede. E eles jogam e eles pescam aquela grande quantidade de peixe, né? O texto fala de 153 grandes peixes, né? Aí podia perguntar, pescou alguma coisa? Faz pescão. Mas pescar em cima de um milagre. E quando eles veem isso, Pedro se veste, porque eles pescavam nus, né? Aqueles pescadores pescavam nus. Eles se vestem e vêm para Jesus, que Pedro discerne, é Jesus. Quando eles chegam na praia, o que acontece? O que eles encontram? Jesus com peixe já. Jesus com uma fogueira, peixe e pão. Qual a lição aqui? Jesus não precisa de... Jesus não precisa do peixe deles. Jesus já tem o peixe. Mas, atrás de vocês, que na verdade não era de vocês, não era deles, era produto do milagre. Então, tanto o peixe que estava aí na fogueira, quanto o peixe que veio de fora, ou veio da água, né? Foi produto de milagre. Qual a lição que Deus nos dá nesse ponto? Que nós não podemos nos basear na nossa força e na nossa sabedoria para ter resultados que Deus quer. Não são assim os nossos eventos, não são assim os nossos métodos, não são as coisas que nós inventamos, eu inventei um jeito aí para ganhar gente, olha, não é nada disso. Os peixes, eles vêm pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém. Amém? Bom, depois nós vamos voltar a esse ponto.
Mas deixa eu caminhar. Essa seria a segunda base, tá? Qual é a primeira base? A primeira base vem logo depois. Depois de haverem comido, Jesus faz aquelas perguntas para Pedro. Quais foram as perguntas? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? É verdade que Jesus ele usa dois tipos de palavra para significar amor. No primeiro momento, ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama com o amor de Deus? Que a palavra é ágape. E Pedro diz assim: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Tem diferença, não? Tem muita diferença. Quando eu comecei a me interessar por Irani, eu não tinha coragem de falar que a amava. Eu me lembro exatamente, num dia que fui visitá-la, e na saída, ela estava no portão da casa dela, eu me despedi dela, dei a mão e falei assim: olha, eu gosto muito de você. Ela não queria escutar isso. Ela queria escutar outra coisa, mas eu não tive coragem de falar. Porque amar é um compromisso muito grande, né? Então está na base: eu gosto muito de você. E foi o que Pedro respondeu: eu gosto muito do Senhor. Jesus perguntou: Pedro, você me ama com o amor de Deus? Aí Pedro começou a se tocar. Aí por fim ele falou assim: Pedro, você gosta de mim? O que é que Deus fez? Ele baixou o padrão para alcançar o coração de Pedro. Mas quando Pedro responde que sim, ou gostava, ou não gostava, mas ele disse que gostava, o Senhor fala: apacenta as minhas ovelhas. Qual é a base que eu quero lançar aqui, amados? Que o nosso trabalho com as ovelhas é baseado no amor que nós temos a Deus. Não é o amor que nós temos às ovelhas. Por favor, preste atenção nisso. Aí você pode perguntar: então, João, mas não deve amar as ovelhas? Não. Mas o amor que nós temos às ovelhas é resultado do amor que nós temos a Deus. Primeiro nós amamos a Deus. E quando nós amamos a Deus, Deus reparte conosco o amor que Ele tem pelas ovelhas. Porque o nosso amor, gerado no nosso coração mesmo, que nós geramos pelas pessoas, esse amor ele é volúvel. Porque a gente tem mania de gostar de filho obediente. Agora, filho desobediente, não gosta muito dele, não. Sabe aquela ovelha assim, que não lhe dá nenhum trabalho? Você manda ler o Salmo 119, 10 vezes ele leu. Assim, ó. Agora, o que não lê muito, fala assim: meu Deus do céu, não sei o que eu faço com isso, né? Na Bahia diz, né, que filho feio não tem pai, né? Não, se vocês se lembrarem de uma história, de uma conversa de Jesus, de Deus com Moisés, você vai entender o que eu estou falando. O povo está lá no pecado, aí Deus fala para Moisés: Moisés, esse teu povo que tu tiraste do Egito. Aí Moisés fala assim: Senhor, esse teu povo que tu tiraste do Egito. Ninguém queria ser pai, nem Deus. Lembra ou não? Deus não estava resistindo ao povo, Deus estava testando o coração de Moisés. Porque nessa hora Deus fala assim: Moisés, eu vou fazer de você o meu povo. Agora, quanto aquele povo está lá, eu vou acabar com ele. E aí Moisés não foi na frente. Deus queria acabar com o povo, mas Deus estava testando o coração de Moisés. Aí Moisés, como diz Irani, diz que Moisés fala assim: Deus, vamos sentar, vamos conversar. O que o senhor acha? Que as nações vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matar aqui. O que eles vão dizer do Senhor? Que o Senhor não teve condição, que o Senhor não teve capacidade. Aí diz que Deus, Irani, contando, tá? Não sou eu não. Ela falou assim: Moisés, sabe o que é verdade? Aí diz que Deus pensa melhor, não tem nada disso. Deus estava testando. Aqui falar isso na frente. Você pode falar. Está falando porque ela não está aqui. Não, fala. Ela que conta isso. Mas o que Irani conta isso no meio de uma palavra que ela dá a respeito de relacionamento que Moisés tinha com Deus. Palavra fantástica. Qualquer hora você chama Irani aqui para falar sobre isso. E ela vai contar sobre isso.
Mas não é essa história. A questão ali, amados, é que Deus estava testando o coração de Moisés para ver se Moisés tinha condições ou tinha disposição para proteger aquele povo. Correto? Mas você percebe ali que havia assim uma certa repulsa, né? Senhor, o povo que o Senhor tirou do Egito está dando trabalho tremendo, né? Aí Deus fala, não, o povo que você tirou. Vou matar. Deus, Moisés, não vai matar não. Não vai matar não. É ruim, mas também não vai matar. É ruim, mas é meu, né? Então a base, queridos, é o nosso amor ao Senhor. Na medida que você ama a Deus, você passa a amar aquilo que Deus ama. O nosso ódio ao pecado, ele vem por causa do nosso amor a Deus. Não adianta você falar com uma pessoa para não pecar, se ela não ama a Deus. Não adianta. Você não pode fazer isso. Você não pode adulterar. Você não pode usar drogas. Se ela não amar o Senhor, amados, ela pode até, por um tempo, não fazer essas coisas, mas ninguém garante que ela vai voltar a fazer. Mas se ela amar o Senhor, ela vai deixar de fazer por causa do Senhor. Aí muda a referência dela. Amém? Amém. Todos nós que somos casados aprendemos a amar coisas que antes nós não amávamos, a gostar de coisas que antes nós não gostávamos. Todos nós. Sim ou não? Certeza. Irani, ela gosta muito de bijuteria. Para mim era um negócio que não deu para vender, não serve. Coisa assim tem que ser valor para você pegar e vender numa hora lá. Bijuteria. Mas na medida que o tempo foi passando, eu passei a gostar das coisas dela. Claro, não uso. Mas assim, toda viagem que eu posso, eu trago uma bijuteria para ela. Algumas vezes uma bijuteria um pouco mais cara, outras vezes não. Mas sempre que eu posso. Plantas, a mesma coisa. Irani tinha muita planta. Teve uma vez que nós fizemos uma mudança e as plantas dela nós levamos numa viagem de caminhão. Não estou exagerando, é fato. Nós precisamos de uma viagem só para levar as plantas. Então tinha essa uma vai dentro de casa e falava, meu Deus do céu, não dá fruto. Para mim era pulete de pernilongo, não passava disso. Hoje eu tenho as minhas plantas, eu tenho minhas orquídeas, eu cuido delas. Por que, amados? Porque eu passei a gostar das coisas que a minha amada gosta. E se você ama a Deus, você vai amar o bem e detestar o mal. Você vai amar as ovelhas. Eu digo que o nosso amor não serve de base, porque tem dia que você ama ovelha e tem dia que não ama. Segunda-feira de manhã assim, você não quer ver ovelha na sua frente, né? Você dá uma chance. Desliga o telefone. Eu não estou falando que vocês passam por isso, tá? Chega. Ovelha dá trabalho, misericórdia, né? Mas se você ama, você não vai ter esse sentimento. Dá trabalho, sim, dá trabalho, mas você ama. Passa a ser filho. Passa a ser filho, foi? A ovelhinha lá em casa, 6h15, pai, tá na hora. Isso. Vou levar ela pra... Ontem eu cheguei em casa, cheguei cansado, cheguei de Curitiba ontem, era o que? 9h30, quase 10 horas, cheguei em casa. Estava assim, a fim de ver uma cama. Deitei, demorei para dormir, que quando eu fico muito cansado eu demoro para dormir. 11h30 liga uma ovelha. O telefone toca, atendi. Filmei, desculpa o horário, não, tudo bem, vamos conversar. Vamos conversar, saí do quarto, deitei de novo. 00:30, outra ovelha, telefone. Puxa, Jesus! Aí começou a moça a trabalhar lá em casa hoje de manhã. Irani liga ontem para ela não vir, porque a gente queria dormir um pouco mais. Hoje, né, que estava muito cansado. Pouquinho depois das 7, liga outra ovelha.
Mas assim, você começa a se interessar pelas pessoas, aí você... Nunca desliguei meu telefone. Nunca. Nunca. Porque é uma forma das pessoas acharem a gente. Às vezes estou lá em Moçambique, rapaz, o telefone é caro. Aí a pessoa liga para mim. Por que você não desliga o telefone? Não. É uma forma da pessoa me achar. E eu quero ser achado. Eu estou aqui para isso. Mas a pessoa vai, mas não queria te dar trabalho. Eu falo, se eu não me der trabalho, o que eu faço na vida? Eles falam, tá bom, filho, as pessoas te dão trabalho e vêm embora, né? Esse é o meu trabalho, porque eu amo a igreja de Deus. Mas eu não amo a igreja de Deus diretamente, eu amei ao Senhor. E Ele repartiu comigo o amor pelas ovelhas. Então, para mim, assim, Ademir, é a primeira base do nosso serviço de pastoreamento. Nossa. É amor ao Senhor. Amém? Alguma pergunta? Algum testemunho, alguma coisa que você queira contar, queira falar? Eu diria para você, Joaquim, que tem determinados casos, eu estou enfrentando alguns agora, que tem determinados casos que você quase desespera. Correto? Se conversar com uma pessoa, você sabe que ela não está sendo verdadeira. E você sentir que ela está sendo verdadeira, vontade de pegar e jogar no lixo. Mas você está ali. Você está ali. Não é verdade? Eu não estou dizendo que cuidar de ovelha não cansa. Claro que cansa. Eu peço aos irmãos que se lembrem de um fato. Deus nos formou para andar no jardim, para morar no jardim, sem pernilongo, sem barato, sem formiga. Lembra não? E Deus vinha todo dia na viração do dia para conversar. Mas que vida melhor do que essa? Deus fez a gente para isso. Mas a gente pecou, saímos do jardim e fomos ter uma vida, essa vida que a gente tem. Me compreende, amados? Então essa vida que a gente tem de pecado, falando do nosso pecado, não era o que Deus tinha planejado para a gente. Então a gente cuida do pecado da gente, cuida do pecado dos outros. Então o negócio é sobre-humano. É sobre-humano. Eu fui atender agora um pastor, os casos que estão caindo assim, para mim esses dias assim, estão bem interessantes, viu? Eu fui atender agora um pastor que uma ovelha entrou em pecado, ele surtou. Assim, ele na minha frente, ele começou a orar, e começou a orar em línguas, e daqui a pouco começou a gritar, me agarrou e começou a gritar e gritar, daqui a pouco começou a bater nas coisas, chutando tudo, assim, parecia endemoniado, mas não era mais. Deu um surto psicótico. Porque nós não fomos feitos para cuidar do pecado dos outros. É você comprar um carrinho pequeno e encher tijolo de bloco, de cimento. Faz isso não, não pode. Me compreende, queridos? Então, se nós não amarmos a Deus e tomar a segunda base que eu quero colocar, a gente morre cedo. Ou entra num surto. Eu estava um dia no Rio de Janeiro falando sobre, mais ou menos o que estou falando aqui, e eu estava falando das doenças que podem ocorrer na vida de um pastor. Eu fui falando AVC, infarto. Tem umas doenças assim específicas de pastores, tá? Tem. Não está assustando vocês não. A gente tem que falar para o cliente antes, né? Para você se prevenir, né? E eu fui falando e estava um casalzinho assim na frente. O casal estava sentado ali, um rapaz novo, a sua esposa do lado, eu não conhecia. Terminei de falar, tinha um intervalo, ela ajudou ele a levantar com muita dificuldade, ele veio assim com muita dificuldade, arrastando os pés. E ela falou: Jamê, a pessoa que você falou na sua pregação é meu marido.
Gente, eu tive vontade de não ter pregado, porque aquele homem se encaixava em tudo que eu ia falar. O ministério. E aí? Vamos deixar tudo? Vamos entregar a carteirinha de hoje? Não? Devolver a carteirinha? Oi, 20 horas. Estou me demitindo. Mas tem uma outra base. E eu queria que vocês abrissem comigo em Neemias. Sabe onde é que está Neemias? Não. Aconselho aos meus queridos a gastar um tempo lendo Neemias. Neemias capítulo 1. Estou com Bíblia nova, então está muito complicado para mim. A história de Neemias é uma história maravilhosa. A primeira vez que eu estudei Neemias foi em 1977. Eu convidei os homens da congregação a estudarmos e passar um dia em jejum estudando Neemias. Começamos às 6h30 da manhã, fomos até 6 da tarde, em jejum. Daquela reunião saíram uns 4 ou 5 pastores. Então, para mim, Neemias é um livro sem igual. Essa história, mas é a história de um homem que foi asilado, aliás, exilado, foi levado de sua terra e foi para Babilônia. No versículo 1 diz que ele vai para Suzã. Ele estava em Suzã. Achou? É isso. Suzã era uma das capitais de Babilônia, no reino da Pérsia, no caso. Era uma das capitais. E ele estava ali. O texto diz que, no versículo 2, que um dos primos de Neemias, ou dos irmãos de Neemias, vem de Jerusalém para Suzã e dá uma notícia a ele. Qual a notícia que ele dá? O muro tinha sido derrubado, os portas queimados a fogo. Grande miséria. E o povo lá está em grande miséria. Agora, é a notícia do povo de Neemias, do povo de Anani. Agora, qual era a situação de Neemias? Era servo, Ele era escravo. Estava longe de casa, mais ou menos 1000 quilômetros. Longe de casa, era copeiro do rei. O que o copeiro fazia? Teve um copo do rei, a maior confiança. Servia o copo, mas antes de dar para o rei, o que ele fazia? Ele provava. Ele provava para ver se o vinho era tinto, era rosado, era para ver se o vinho estava envenenado. Se o vinho tivesse, o rei tinha que contratar outro copeiro. Quer dizer, todo dia esse homem era entregue à morte. Essa era a situação dele. Então Neemias, em alguns aspectos, ele é um tipo de Cristo. Porque a cada dia ele estava pronto a morrer. Agora, morrer por quem? Por um inimigo. Porque o rei era o seu aprisionador. Então, longe de casa, prisioneiro e com risco de morte todos os dias. Como é que você ficaria? Qual seria o seu estado? Se você quiser saber, vai um pouquinho adiante, no capítulo 2, no versículo 1. Lê para mim aí. Vai ver. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estive triste diante dele.
Ele tinha um motivo para ficar triste? Sim ou não? Sim. Mas ele ficava triste? Não. Nós temos motivo para ficar triste? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos lá. Tá só nós aqui, pode falar. Não tem nenhuma ovelha perto de você não, pode. Pode soltar a barriga. Pode. Sim. Temos ou não? Temos. Agora, o que fazia esse homem nunca estar triste? Porque ele compreendia que ele estava ali porque Deus o havia levado. É a mesma história de José, mesma história de Paulo. Paulo, quando ele estava preso, ele dizia assim: eu, o prisioneiro de Cristo. Não tinha nada a ver com César, não tinha nada a ver com Nero, não tinha nada a ver com o imperador. O negócio dele era com Deus. E quando a gente tem consciência de que a situação que nós estamos é controlada, está embaixo da soberania de Deus, nós não temos motivo para estar tristes. Ainda que tenhamos motivo. Porque a consciência da vontade de Deus faz a gente estar sempre alegre no Senhor. Eu gosto muito daquela palavra de Abacuque, que diz o quê? Tem uns ainda que, né? Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, que a oliveira minta, que não haja gado no curral, ainda que não haja ovelha, contudo, no Senhor. Então não tem nada a ver com a circunstância. Não tem nada a ver. Amém, amados? Amém. Você já teve situação de você ficar alegre no meio da tristeza? É isso que Deus quer. Você está até aqui de problema, seu coração está em paz, tranquilo, regozijando no Senhor. Esse é o padrão, tá, amado? Ou seja, por fora nós estamos fora do jardim, mas por dentro nós estamos sempre no jardim. Porque jardim não é um lugar. Jardim é onde a presença de Deus está. Joia Júnior, não sei quantos já ouviram falar dele, era um poeta cristão da Igreja Batista, e ele tem um poema muito interessante a respeito da presença de Jesus. E ele dizia assim: se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir. Porque eu quero ir para onde está Jesus. Porque se Jesus não estiver lá, o céu é inferno. Agora, se Jesus for para o inferno é céu. Porque o que muda as coisas é a presença do Senhor. E não muda a circunstância, mas muda o nosso estado. Amém? Tudo bem. Nós lemos aqui o 2 e o 1, né? O capítulo 1, verso 2 e o capítulo 2, verso 1. Mas existem algumas verdades aqui nesse interregno, nesse meio, que é a segunda base que eu queria mostrar para vocês. O versículo 3 diz que ele ouve a notícia, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província. Eu não vou ter tempo aqui de fazer um estudo versículo por versículo, mas eu quero só chamar a atenção de vocês para essa palavra, para essa expressão. Os que estão na província. O que é uma província? Uma província é uma parte de terra que está sujeita a outra. Entendeu? Então, Jerusalém, que era a cidade do grande rei, agora era província de Babilônia. Quer dizer, é um quadro, amados, assim, terrível. Então, olha só, vamos tentar desenhar a situação dele. Longe de casa, prisioneiro, pronto a morrer a qualquer momento. O povo dele agora era a província de Babilônia. Ele recebe essa notícia terrível e o que é que ele faz? Diz o texto, no versículo 4, que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aqui está a segunda base, dependência de Deus manifestada pela oração. Primeira base é amor ao Senhor.
Segunda base, dependência de Deus. Não é só orar. A oração é a manifestação da minha dependência. Se eu não dependo de Deus, eu não oro. Mas se eu dependo de Deus, eu oro. Então o que eu falei para vocês, que eu oro não é por uma convicção doutrinária. Eu oro porque eu dependo do Senhor. E a maneira de demonstrar a minha dependência é apresentando a Ele todas as minhas ansiedades. Pela oração, pela súplica, com ação de graça. E ele diz, amados, que orou por alguns dias. Você tem ideia de quantos dias foram esses alguns dias? Não. O texto aqui mostra. Você percebeu que o texto começa com o nome de um mês e depois o capítulo 2 começa com o nome de outro mês? O primeiro mês é Quisleu, que está entre outubro e novembro. O segundo mês, que está lá no capítulo 2, é Nisan, que está entre março e abril. Esses alguns dias, quantos foram? 4 meses de oração, de jejum, de lamentação, sem mostrar para o rei que ele estava triste. Quisleu era quando? Quisleu é entre outubro e novembro. E Nisan é entre março e abril. E na segunda base, amados, é levarmos diante de Deus aquilo que nos aflige. Eu chamo isso de dependência. Você pode fazer um estudo sobre oração, mas para mim a base aqui é dependência. Dependência do Senhor. É ser capaz e ser sábio o suficiente para levar diante de Deus os problemas que as pessoas lhe trazem. Amém? Amém. Eu vou mostrar que você compreende a dependência de Deus pelo nível de sua oração. Quanto mais você depende, mais ora. Quanto menos depende, menos ora. Só isso. Se você tiver uma consciência que você sabe fazer, você não ora. Mas se você tiver aquela primeira consciência que eu falei aqui no começo da nossa conversa, assim, eu não sei fazer, eu sou incapaz, eu não consigo, aí você vai orar. Ou você ora, ou você morre. Eu falei de doença de pastor. Mas deixa eu te contar aqui um fato. Uma vez eu comecei a sentir umas coisas que não é normal sentir. Senti assim, o ânimo subindo e descendo com facilidade grande. Irritação. Irritando com qualquer coisa. Tenso. Muito cansaço. Aí fui no médico. Irani falou, vai no médico, você está precisando ouvir isso aí. Aí cheguei lá, aí a médica falou, você está com depressão, estresse do trabalho. Eu perguntei para ela, escuta, qual é a causa de depressão? Ela falou, essa é a resposta mais difícil que tem para dar, porque não tem uma causa. E eu fui para casa, falei, Deus, eu não quero ficar deprimido, eu não quero. Então, eu fui estudar sobre depressão. Li várias coisas. E um dos autores dizia que se você quiser saber qual é a causa da depressão de uma pessoa, você tem que analisar os últimos 2 ou 3 anos dela. Entendeu? Porque a depressão, ela não é de um momento, mas é um estado de estresse. O que é o estresse? É uma palavra inglesa, né? Estresse nós pegamos para nós, mas o estresse é quando você pega o tecido e puxa ele a ponto de rasgar. Isso é estresse. Entendeu? Isso se chama fadiga de material. Entendeu? Você pega um ferro, faz isso com ele, faz. O que acontece? Ele quebra. Isso é estresse. E aí, no caso, passou do estresse, né? Rompeu. E nesses estudos, que eu fui ler bastante sobre isso, né? Bastante não, fui ler um tanto bom sobre isso.
E um dos autores, ele falava o seguinte: um dia, você põe um objeto qualquer, um aparelho qualquer numa tomada e estoura a tomada. Você fala, poxa vida, esse ventiladorzinho aqui, esse rádio estourou a tomada. Não, foi isso não. Um dia você chegou numa tomada que é para 150 watts e você ligou lá um chuveiro, 4.000 watts. Pode não ter estourado, mas esquentou e a capa dele, ela foi perdendo a capacidade de isolamento. Não queimou. Aí você põe uma lâmpadazinha lá e tal. Aí outra vez você vai lá e liga um secador de cabelo de 2.000 watts. Aí esquentou de novo, mas não queimou. Aí vai um dia, você liga o ventilador assim, aquele chinesinho mais... E estoura tudo para o ventilador. E não foi. Foi uma sucessão de situações. E se você quiser ficar curioso, se estiver curioso, você pode entrar no site da Sociedade de Psicologia e Psiquiatria, que lá tem uma tabela de estresse. Por exemplo, perder emprego, vamos dizer, 90 pontos. Um divórcio, 100 pontos. Então tem uma tabela. Morte na família. Morte na família, mas divórcio é pior do que morte. O estresse. Divórcio é pior. Porque morte morreu e o outro foi opção, né? Divórcio é morte em vida. É. Divórcio é morte em vida. É uma morte, e como diz o profeta Ademir, não esse, o outro lá, diz que é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. É ou não? É melhor. Tempos atrás, me apareceu, estava em Manaus, né? Me apareceu um furúnculo aqui atrás. E quase não andava, assim, pegava a calça, aquele negócio terrível. Aí, um dia, um irmão que era um enfermeiro, que era da igreja que eu frequentava, ele falou, Jamil, precisa abrir isso aí. Eu falei, mas de jeito nenhum. Eu não precisa, Jamil. Eu falei, tá bom. Aí eu parti pro fim horroroso, né? Eu tava no horror sem fim, né? Aí me pegaram, não pegava mais anestesia. Não tinha mais anestesia, porque a coisa estava assim. Aí alguns irmãos me seguraram. Naquele tempo eu era bem forte, remava bastante. Mas uns irmãos seguraram. E ele abriu, raspou. Aí eu falei em língua, chamei minha mãe. Dali uns dias, amado, ele costurou tal, assim, sem anestesia. Um negócio assim. É um fim horroroso. É um negócio terrível. Dali um dia apareceu outro. Falei, Deus, em nome de Deus, sai, acabou. Não precisei passar, né? Vocês terem misericórdia, eu tive fé. Mas foi isso. Agora, o que acontece, amados? Quando você entra numa situação dessa, você estoura, queima os cabos. Qual o segredo? Eu não sei porquê, quando eu estava lendo sobre isso, não sei porquê, eu não me lembro por que caminho eu entrei, que eu comecei a estudar sobre raios. Quer dizer, aparentemente nada a ver, né? E eu descobri algumas coisas. Hoje, gente, é um negócio, eu gosto muito de raio, já levei 2 assim, levei 2 raios. Foi um negócio maravilhoso. Deu um barato. Eu fui, não tinha água lá em casa, eu pus numa goteira para parar um balde. Quando cheguei lá, caiu um raio no morro do lado da minha casa. Eu levei toda não, né? Uma boa parte da descarga. Aí entrei assustado, falei, Irani, aconteceu isso agora. E agora, né? Aí eu voltei lá de novo. Terceira vez, vovó? Não. Não está bom? Eu descobri que um raio é suficiente para iluminar uma cidade pequena por 10 anos. Um raio. É por isso que não se consegue armazenar raio. Porque se conseguisse,
eletricidade no Brasil está resolvida. Mas não existe nada que suporte a descarga de raio. Não existe. Tá. E descobri também, na leitura, que quanto mais raio cai num para-raios, mais brilhante ele fica. Sabe que para-raio fica mais brilhante, cada vez mais brilhante. Só que o segredo, qual é? O aterramento. Aterramento. Porque se não tiver aterramento, o primeiro raio derrete tudo, estoura tudo. O que seria o nosso aterramento? Nossa oração ao Senhor. Levando toda a carga ao Senhor. Porque se você não levar, você queima. Eu comentei antes que nós fomos feitos para andar no jardim. Um pecado só, ou seja, um raio só mataria a gente. Um raio só. Mas não temos só um pecado, nós temos vários. Só que nós levamos diante do Senhor. E amados, além de cuidar dos nossos pecados, nós temos que tratar com os pecados dos outros. Nós não fomos criados para isso, amados. Mas o Senhor providencia um escape. Qual escape? Levar diante de Deus tudo que chega na nossa mão, tudo que chega no nosso coração. Senão a gente estoura. Por que a gente precisa orar? Porque a gente precisa. Por que você precisa comer? Porque você precisa comer, ué. Porque senão você estoura. Esse pastor que eu contei, no sábado, não, na segunda, eu conversei com eles hoje, foi para o hospital, crises e crises e crises, ainda deu um surto. Mas não é isso que Pedro nos ensina, levando diante dele todas as nossas cargas? Não é isso que Pedro fala conosco, irmãos? Por favor, não queira carregar os pecados das pessoas com você. Não estou falando para você, como é que eu diria, desconsiderar. Ah, isso é nada não, eu não quero nem saber, estou longe disso. Não. Soube da coisa, percebeu a situação, viu a gravidade, faz o quê? Leva para quem tem capacidade de suportar, que é o Senhor. Amém? Amém. Então como é que a gente chamaria aterramento? Como é que a gente chamaria esse negócio aí? Porque aterramento é para baixo, né? Para a terra. Como é que seria aí? O para-raio é para cima. Nosso aterramento é para cima. Amém? Amém. Não ouse levar o pecado de ninguém. Não ouse levar o problema de ninguém. Eu não estou dizendo para você não escutar, não se envolver. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas não absorva. Não traz para você. Leva para quem tem poder e capacidade para fazer isso. Amém. Amém? Amém. Nessa oração aqui, de 4 meses, você vai dizer, peraí, mas Deus não respondeu? Por que Deus não respondeu no segundo dia? 4 meses. Eu tenho algumas teses, ou algumas teorias, não sei. Mas uma delas é que no primeiro momento, quando você está envolvido com uma coisa, você não sabe orar. A gente não sabe orar. A Bíblia diz isso, né? Que a gente não sabe orar como convém. E quando o problema ele chega sobre nós, a gente fica tão carregado daquele problema que a gente não sabe o que orar. A gente ora qualquer coisa, Deus mata e leva com o Senhor, né? Uma das minhas orações que vem, né? Leva o teu servo, despede agora em paz o teu servo, leva o Senhor contigo. Mas Deus não quer levar naquela hora, né? Então, aí você fala, não, ele não deve ir agora não, por causa disso, você começa a pensar. E na medida que você vai orando, você mesmo vai provando sua oração. Entende? A oração é provada. Não é provada só por Deus, você prova a sua oração. E Lucas diz, e esse é um outro texto que ele me gosta muito,
da parábola da viúva que chega dentro do juiz injusto? E diz que ali o texto fala do dever de orar sem cessar, né? O texto é isso. E ele fala que a mulher chega para o juiz e o juiz fala assim, olha, não é que eu sou bondoso não, mas essa mulher está chateando, então eu vou dar. Então Jesus ele disse que nós devemos orar porque até um juiz injusto vai atender a oração. E o texto diz assim, porque embora pareça tardio, o Senhor responde depressa. Lembra do texto? Embora pareça tardio, responde depressa. Porque o depressa é de lá para cá, o tardio é daqui para lá, entendeu? E quando você ora, Deus assina lá a requisição lá, um xarifado dele, né? Eles podem mandar, né? Pode mandar. E os anjos pegam o produto lá que Deus vai mandar para você, só que os anjos estão esperando que você peça aquele produto. Aí você está pedindo outras coisas, mas fala assim, Deus, quando é que eu vou levar? Quando ele pedir. Aí chega um dia que você começa a falar, não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso, não é isso que eu preciso exatamente é isso, Senhor. Aí o anjo fala assim, ufa, aí traz. Até que enfim ele entendeu. Até que enfim ele entendeu. Eu ficava pensando, por que Jesus perguntou ao cego o que o cego queria? Você já parou perguntar nisso, não? Perguntar isso? Eu digo assim, o problema do cego estava na cara, não estava? Mas de repente ele queria um cão guia. Um cão guia. Se não uma galinha eletrônica, Wi-Fi, laser. sei lá, laser. Laser ele não ia ver o laser, né? Ele era cego. Sim, mas essas de hoje. Ah, que vibra o caminho, que não obstáculo. Isso. É. Ele podia falar para ele, Jesus, o senhor tem assim certo conhecimento aí. Então, arranja um lugar para eu pedir esmola lá perto do gasofilácio. O senhor lá tem o coração quebrantado, vai dar oferta boa. Mas aquele homem fala assim, o que eu preciso realmente? O meu grande problema é falta de visão. Então eu quero ver. Esses 4 meses que acontecem na nossa vida é para a gente provar o que nós estamos pedindo a Deus. Porque Deus respondeu depressa. É a gente que é tardio. Nas definições, né? Nas definições. Não aconteceu isso com você, não? De você orar, e aí fala assim, não, isso não é isso que eu quero. Deus, olha, faz só isso para mim. Fala, Deus, é isso que eu queria lhe dar. É isso que eu queria lhe dar. Aprender a orar segundo o coração de Deus. Segundo aquilo que Deus quer dar. Amados, infeliz é o homem a quem Deus dá tudo o que ele pede. Você escutou? Foi isso mesmo que eu falei. Infeliz é o homem a quem Deus dá tudo que esse homem pedir. Primeiro, nós não sabemos orar como convém. A gente não sabe as consequências da nossa oração. Em cima disso, eu tenho aprendido que o não de Deus é melhor para nós que o sim. Porque muitas vezes o sim de Deus pode ser uma concessão. Falou, tá bom, você está pedindo, você está insistindo, eu vou lhe dar. Vocês me compreendem, não? Não era isso que Deus queria dar. Não, mas você pediu tanto. Deus, dá carne. Esse pão aí, esse negócio de maná aí, ó, tá por fora. Estou enjoado desse negócio. Já comemos aí 30 e tantos anos. Me dá carne. E Deus deu. E o povo se perdeu. Enquanto o povo estava comendo maná, ninguém morreu de fome. Mas quando as cordovias vieram, a gente morreu de tanto comer. Teve caso de gente que teve carne saindo pelo nariz. Por quê? Porque o povo pediu e insistiu. E o coração do povo se voltou contra Deus e Deus deu. Tem coisa que a gente pede tanto que Deus dá para nossa... Não vou falar perdição, mas é um problema. Eu me lembro uma vez que eu ganhei um carro. Eu não sei se eu tinha uma panorama, ou a panorama me tinha. Lembra da panorama da Fiat? Aquilo lá, você era a propriedade dela, né? Ela tinha comprado você.
Um carro maravilhoso que ensina para ensinar a orar. Um carro assim era um instrumento de oração. Você entende, né? Então, o carro, gente. Tremendo. E um irmão me viu com um carro e falou: João, eu quero lhe dar um carro. Eu não tenho dinheiro para lhe dar o carro à vista. Você vai na concessionária, escolhe o carro e vem aqui que eu pago as prestações mensais. Amém. Graças a Deus. Fui lá, passei, escolhi o carro, eu fui para casa. Quando cheguei em casa, comecei a pensar: Deus do céu, o que o povo vai pensar eu com um carro zero? Ah, misericórdia, misericórdia, o pessoal vai pensar de mim, afinal sou pastor, já me roubou dinheiro da igreja, comprou um carro zero. Eu falei: não quero dar mau testemunho, não quero. Aí fui lá e comprei naquele tempo uma Belina 76, eu estou falando com vocês de 82, por aí. Comprei uma Belina 76. Perguntei aos irmãos o que eles acharam. Não, um carro bom, pode comprar. E para assim ser mais econômico, estava naquele tempo entrando álcool, né? O sistema de álcool nos carros. O que eu fiz? Fui lá e converti o motor do meu carro para álcool. Como era um negócio novo, a retífica lá não soube fazer. Resumindo, o dinheiro que aquele irmão me dava todo mês era para pagar mecânico. Eu falei: Deus, afinal de contas, Senhor, como é que fica, Senhor? Um carro do céu. Ele falou: você pediu. Eu quis dar outra coisa, você quis isso aí, é seu. Ou seja, não me envolve com teus problemas, não. Para eu me desfazer daquele negócio foi difícil, gente. Foi difícil. O que eu quero dizer para você é que muita oração que a gente faz, Deus já falou não e a gente continua. Pede mal. Pede mal. Para quê? Esbanjar nos vossos próprios deleites. Conclusão que eu cheguei: que o não de Deus deve ser mais festejado que o sim. Porque o sim pode ser uma concessão. O não sempre é proteção. Quando Deus fala não para você, Ele está lhe protegendo. Vocês concordam ou não? Sim. Pense em você e seus filhos. Quando você fala não, é por capricho ou por proteção? Proteção. 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 Você não vai falar assim: hoje vou levantar e falar não em todos os pedidos dos meus filhos. Você não faz isso. Não, mas me dá. Não vou dar, filho. Mãe, eu só quero algo que fosse para brincar no fundo do quintal. Interessante, né? Como criança gosta de fogo, de água, de altura. É ou não? Parece que tem uma atração por essas coisas, né? Aí você fala: não, filho. Fala: minha mãe não gosta de mim. Minha mãe não me ama, meu pai não me ama. Porque ele sabe como isso ia me fazer alegre. Não deixa fazer nada. Não deixa fazer nada. Então o não de Deus deve ser festejado. Agora eu duvido que você já tenha ouvido alguém falar: irmãos, queria que vocês alegrassem comigo, que Deus falou não para uma oração minha. Vocês já ouviram, não? É porque a gente não gosta de ouvir não. A gente só quer ouvir o sim. Isso eu fiz animado. Deus falou não. Ô meu amado, alegre-se. Deus está lhe protegendo. Deus está lhe guardando. Mas como é que a gente vai descobrir isso? Só orando. Só orando. Deus aprovando a sua oração. Amém? Eu não queria falar tanto de oração, mas essa é a segunda base. É a segunda base da nossa vida. Dependência de Deus. E, eu repito, a melhor maneira de demonstrar dependência é pela oração. Ou seja, quanto mais você depende, mais você ora. Quanto menos depende, menos ora. E aí você pode julgar você mesmo. Como é que é a sua vida de oração? Amém? E a gente não vai orar assim só para as pessoas verem que eu oro muito. Não tem nada a ver, mas a gente não está numa competição, a gente não está aqui para se mostrar. Correto? A gente ora porque a gente sabe da nossa fraqueza, da nossa debilidade, por isso a gente ora. Não, fulano é um homem de oração. Não, eu sou um homem dependente. Um dependente, por isso eu preciso orar. Não é para que Deus dê um título assim, fulano de oração, não. O orador. O orador. Não, nada não, eu sou um dependente. Tem um
título que a gente deveria ganhar, esse, né? Título de dependência de Deus. Bom, aí eu queria chamar vocês, voltando lá para o Novo Testamento, mostrar para vocês algumas outras bases. Eu diria assim, que essas duas bases, oração e amor a Deus, e aí eu colocaria dependência de Deus e amor a Deus, eu diria que são os dois pilares da vida da gente. Amém? Amém. Tá, você pode achar que outras coisas são tão importantes quanto isso. Tudo bem, a gente não vai discutir não. Mas, se você não amar a Deus, dificilmente você vai fazer a obra como Ele quer. Porque quem ama busca agradar a pessoa amada. Amém? Amém. Quem ora somente manifesta a dependência. Abre sua Bíblia comigo, vamos lá para o livro, a carta de Paulo para Tito. Vamos ver algumas coisas que Paulo fala que deve ser base para a gente. Esse é um livro mais fácil, né? Esse é Salmo, Mateus, Gênesis, Apocalipse, é mais fácil. Para consertar. Qual é o quadro aqui? O quadro é o seguinte: Paulo, passando de cidade em cidade, ia levantando as igrejas. Nesse caso, Tito, nós vamos ler a partir do capítulo 1, tá? Nós não vamos ler tudo, eu queria pensar alguns versículos para vocês aqui. Paulo passava pelas cidades e as pessoas iam se convertendo e ele ia instruindo, e depois ele passava estabelecendo presbíteros, ou seja, fundando a igreja. Correto? Para que uma igreja seja considerada igreja, ela precisa de... Aqui é um notinho de rodapé, tá? Não é o centro que nós queremos falar, mas é a notinha de rodapé para você entender a importância do que eu vou falar. Para que uma igreja seja igreja, ela precisa de ter três coisas básicas. Primeiro, ela precisa ter reuniões regulares. Segundo, ela precisa ter celebração da ceia. Terceiro, ela precisa ter presbíteros ordenados. Se faltar uma dessas coisas, não pode ser considerada igreja. Guardou aí não? As três coisas? Reuniões regulares, celebração da ceia e presbíteros estabelecidos. Então, Paulo já tinha levantado as pessoas, mas faltava os presbíteros. Então chega numa região chamada Creta, que é uma ilha, aí Paulo deixa Tito nessa ilha. E aí ele ordena que Tito faça o quê? Ele diz que você coloque em ordem as coisas restantes. Eu não saberia dizer a vocês quais seriam as coisas restantes, as outras coisas restantes. Mas uma delas era o estabelecimento de presbíteros. Correto? Onde é que eu estou aí? Verso 5. Versículo 5. Eu deixei você em Creta para que você pusesse em ordem as coisas restantes, bem como estabelecesse presbíteros. O que é o presbítero? É uma pergunta. O que é um presbítero? Vamos, gente. Eu não vou responder não. Então, o presídio é o que coordena? É um ancião, É uma pessoa mais... uma pessoa de idade. Ah, É isso, presbítero é isso. Num dos livros de Watchmani, a Igreja Cristã Normal, ele fala uma coisa interessante. Num grupo de pessoas de 80 anos, o presbítero seria o de 81. Num grupo de crianças de 8 anos, o de 9 seria o presbítero, ou seja, seria o ancião. Então, é o mais velho. E mais velho não necessariamente em termos cronológicos, mas mais velho em termos de experiência. Então,
presbítero, a palavra presbítero, ela se refere à idade, à experiência. Correto? Agora eu pergunto a vocês, tinha muitos velhos, ou tinha pessoas velhas lá em Creta? Sim, tinha. Porque era um povo normal. Uma igreja normal, ela tem bebês e tem gente de idade. Isso é uma igreja normal. E ela é tão normal que a promessa de Deus é que Ele faria o seu Espírito vir sobre jovens e velhos. Para que Ele derrame o Espírito sobre velhos, tem que ter velho. Correto? Tem que ter velho. Então você tem que evangelizar velho também, para o Espírito Santo vir sobre esses. Correto? Então, quem eram os presbíteros? Ali estavam os presbíteros, um grupo de pessoas de idade, um grupo de pessoas experientes. E aí Tito tinha que chegar para essas pessoas e escolher dentre elas alguns que seriam o governo da congregação. E aí Paulo fala assim, eu quero lhe dar algumas características dessas pessoas. Olhe para essas características e aí ordena. Não é que as pessoas passariam a ser. Me compreende? Não. Então as coisas que Paulo fala aqui é o requisito mínimo daqueles que são anciãos na igreja. Por favor, lembra o que eu estou falando. Ancião não está no governo. Ele é ancião. Ele é ancião. Deu para entender, não? Ele é ancião. Ele é uma pessoa experiente. Já tem as características. Ele já tem. Só vai ser reconhecido. Exatamente. Porque ninguém passa a ser presbítero de um momento para o outro. Põe a mão na cabeça agora, de hoje a gente é presbítero. Não, não. Ele é presbítero antes da ordenação. E depois da ordenação, o que ele é? Reconhecido. Ele é bispo. Bispo. E aqui uma outra nota de rodapé, né? Então você chama os anciãos e dentre esses você os coloca como bispos. O que é o bispo? É aquele que supervisiona o trabalho dos santos. Esse é o trabalho do bispo. Não pode ser um recém-convertido. Tem que ser uma pessoa que é experimentada, por isso ancião. E aí ele dá algumas características que eu chamaria base do nosso serviço. Eu só quero dizer para vocês, só quero reafirmar que as características que são características de todo homem na congregação. Isso aqui, amados, são características mínimas. Amém? Aqui você tem 3 conjuntos de características. O primeiro conjunto é o que está no versículo 6. É o primeiro conjunto. Tá? E que conjunto é esse? Aqui eu chamo de características domésticas. Como é esse homem na sua casa? E, queridos meus, não sei se todos aqui vão ser bispos, mas todos vão ser anciãos. Porque o tempo está passando, né? Todos vão ser. Ninguém foi promovido antes. E se não for promovido antes, fatalmente você vai ser ancião. Fatalmente. Ou ansioso. Ansioso alguns já somos, né? Então, essa característica aqui, deixa eu repetir e firmar isso aqui, é característica para todo homem na congregação. Não é para alguns. O primeiro conjunto, então, são características domésticas. Então, vamos dizer que você é Tito. E Paulo deixou você em Creta para você estabelecer bispos naquela cidade. O que você precisa olhar? Primeiro, você tem que olhar as características dele dentro da sua casa. Quais são elas? Marido de uma pessoa. Marido. Irrepreensível. Aquele que for irrepreensível dentro da casa. Porque depois ele vai falar de irrepreensibilidade mais adiante. Mas esse irrepreensível aqui é dentro de casa. Ou seja, ele tem que ser uma pessoa que tem que ter boa fama dentro de casa. E eu dou um jeito de perguntar para as mulheres, viu?
Marido de Uma só mulher. uma só mulher. A questão aqui, amados, é que Paulo vivia numa sociedade polígama. Então era muito comum ter homens lá com 2, 3 mulheres. Essa situação enfrenta em Moçambique. Lá tem gente na igreja que tem 2, 3, 4 mulheres. E normalmente quem escolhe a segunda mulher é a primeira. Quem escolhe a terceira mulher é a primeira. Ela escolhe. Tem várias razões, mas a mulher lá é uma escrava. Então ela precisa que outra lhe ajude. A mulher lá tem que ter muitos filhos. Pelos homens, a mulher tinha um filho por ano, ou no começo do ano, ou no final do ano. Outro filho. Então o que ela faz? Ela traz outra mulher para que tenha muitos filhos. Porque filho lá é bênção. Porque morre muita criança. Tanto assim que você não pergunta quantos filhos a pessoa tem. Você pergunta quantas bênçãos você tem. Filho lá é bênção. Então tem uma série de fatores. Para explicar essa situação. Então quando chega gente na congregação nessa situação, a gente aceita como eles estão. Mas em nenhuma hipótese a gente coloca um homem desse como presbítero, como bispo. Em nenhuma hipótese. Um homem lá que tem uma história de casamento antigo, ele também não vai lá. Porque ele não pode ter uma história de segundo casamento. Ele não pode ter. Para não criar uma escola. E logo que eu cheguei lá, nós tínhamos 3 presbíteros lá, 3 pastores que tinham essa história. Um tinha 3 mulheres, outro já tinha casado 4 vezes e tal. E nós sentamos com eles, explicamos qual era o padrão de Deus. E falamos, você não pode estar à frente da congregação. Eles entenderam e nós fomos preparar substitutos. Não sei quem conheceu o Tito, que veio aqui. O Tito foi um substituto. Ele era solteiro e nós preparamos ele. Mas o interessante é que Deus nos ajudou muito a resolver a situação. Deus levou os 3. Promoveu os 3? Promoveu os 3. Assim, Deus ajudou muito, porque é um trabalho muito lento. Então Deus falou, vou resolver esse negócio mais rápido. E pegou os 3 e levou pro. Explica o que é promoção. Explica o que é essa promoção, que o pessoal não vai no varinho, não pode Você sábado. entende o chão de promoção, né? É a pessoa deixar de andar nessas ruas aqui e ir para cima, né? Eu não vou andar acima, né? Esse negócio de promoção, o que é isso, né? Explica. Num ano. Num ano? Em 1 ano e meio. Olha só. Deus levou os 3. Resolveu. Foi o mais rápido, assim. Deus é. Deus é muito bom. Alguém aqui quer ir para andar de cima, não? Podemos orar para a pessoa de mão sobre isso. Então a primeira coisa, ele tem que ter uma fama dentro de casa. Isso é básico, amados. Tem que ter boa fama dentro de casa. Correto? Eu acho que é o lugar mais difícil de ser alcançado, é dentro da minha casa. Marido de uma mulher, outra versão fala, como marido de uma só mulher. Amado, não é marido de uma mulher só. Não, é marido de uma só mulher. Entendeu ou não? Entendeu? Irani diz que eu sou marido de uma mulher só. Eu viajo muito. Fica só. Mulher fica só. Não, não é marido de uma mulher só. É marido de uma só mulher. Agora entendi. Você entendeu? Porque tem marido que é mulher solitária. Não pode ser não. Que tenha filhos fiéis. Como eu disse aos irmãos, essas características são as características mínimas de um homem no ministério. O que mais que diz? Que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então o primeiro grupo aqui fala de características domésticas. O segundo grupo, você poderia dizer características morais. O que seria dissolução? Filhos devassos, filhos que não têm valores, filhos que acabam com os valores, tanto naturais
Aqui está falando dos filhos ainda, De filhos. nessa parte aí. Filhos. Então esse versículo 6 aqui é coisa de dentro de casa, né? O versículo 7 e 8 já fala de qualidades morais. Já não é mais doméstica. E aí fala que ele deve ser irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. Ou seja, o que é o despenseiro? O despenseiro é aquele que tem a chave da despensa na mão. E ele alimenta as pessoas na medida que as pessoas têm necessidades. Ora, amado, supõe-se que todos os homens na igreja pastoreiam, fazem discípulo, cuidam de pessoas. Sim ou não? Sim. Supõe-se que numa igreja normal, todo mundo está cuidando de alguém. E como é que cuida? Como bom despenseiro. Como diz Pedro, bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Ou seja, do meu lado tem alguém necessitada, eu tenho a chave da dispensa, eu vou dar para a pessoa o que ela precisa. Isso tem que ser uma característica, de acordo com o que Pedro fala, de todo servo do Senhor, homem ou mulher. Então ele tem que ter essa capacidade de ser um bom despenseiro e irrepreensível quanto a isso. Não soberbo, ou seja, não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, não seja soberbo, que não se sinta superior aos outros. Depois, não iracundo. O que é iracundo? É uma pessoa de pavio curto. Encrenqueiro. Um cara que é um encrenqueiro. 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 Pergunto a vocês, o que é melhor, pavio curto ou pavio longo? Porque o pavio longo é aquele cara que briga no trabalho e explode em casa. É o pavio longo. Tem um que tem pavio curto, não para emprego nenhum. Os dois não. O que não pode é ter carga para explodir. Pavio pode ter. Não é pavio, aqui morre, não tem nada para explodir. Não iracundo. Aí você tem que olhar como é que é você no trânsito, como é que você reage à provocação. A esposa dentro de casa. Não, já passamos isso aí. Já passamos. No outro versículo. Eu já estou falando já fora de casa. Fora de casa. Fora de casa. Tá certo. Por em casa já é irrepreensível. Mas tem que ser irrepreensível fora de casa também. Certo. Quando for escolher os diáconos lá em Atos capítulo 6, diz que uma das características que era homem de boa reputação. O que é reputação? Reputação é o que as pessoas pensam de mim. Não é o que eu penso de mim, é o que os outros pensam. Não, sabe o que acontece? Eu sou muito bom, viu? Olha, eu não falo muito de mim porque eu sou humilde e modesto. Senão falaria. Eu me orgulho da minha humildade. Isso. Como disse o outro, assim, dois homens conversando e falando das qualidades dele. Não, porque eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Daí, uma hora, ele falou o seguinte: eu estou falando muito de mim, né? Pois é, agora fala você um pouco de mim. Uma hora. Não é o que eu penso de mim, é o que os outros pensam que importa. Amém? Boa reputação. Não dado ao vinho. Aqui não está falando que não pode tomar, mas não pode se embriagar, não pode perder controle. Amém? Amém. Não pode perder controle. Você vai perguntar, mas o crente pode tomar? Depende do ambiente e depende dos cantos. Você não vai encontrar nenhum lugar na Bíblia que diz que o crente não pode tomar. Mas fala que não pode embriagar e não pode escandalizar. Como diz o Sérgio Franco, o sangue de Jesus nos liberta e o amor nos prende. Porque o sangue de Jesus liberta você fazer o que quiser. Mas o amor de Deus prende você e não deixa você fazer coisas que escandalizam os outros. Correto? Não pode ser dado ao vinho, ou seja, você não pode ser desregrado. Que ele diz, nem espancador. Espancador aqui pode ser alguém que espanca com chicote mesmo, mas tem pessoas que espancam com a língua. E eu acho que dói mais. Ofensas. Hã? Ofensas. Ofensas. Eu acho que levar um tapa já dói. Mas assim, a língua, ela mata.
não seja espancador, e nem cobiçoso de torpe ganância, ou seja, não ter motivação de fazer a obra de Deus para ter lucro. A motivação não pode ser, a motivação tem que ser o bem-estar da pessoa. Às vezes, a gente pastoreia, não é tanto pelo dinheiro, mas pela fama. Pela fama. Porque eu vou pastorear, as pessoas vão assim, não, esse é pastor, viu? Ó, esse cuida bem. Às vezes a gente faz isso para ganhar fama. Isso é cobiça de torpe ganância. Não pode ser isso. Aí ele fala, dado a hospitalidade, ou seja, o coração aberto aos outros. Aqui não fala tanto de casa. Fala primeiro de hospedar no coração. Receber na casa é consequência. Sim ou não? Sim. Gente, eu já fiquei em casa das mais variadas que você possa pensar. Eu já fiquei hospedado uma vez num castelo do príncipe da Inglaterra. Você calcula como era. Mas já fiquei hospedado em casa que era de madeira, de pau, que você no seu quarto deitado, as pessoas de fora passavam e você lá dentro. E já fiquei hospedado em casa sem nem isso. Já me hospedaram uma vez durante um mês que a pessoa não tinha móveis. Estávamos em dois, dava 2 lençóis pra gente, aí a gente estendia no chão e dormia ali. Com a vantagem de não cair da cama. Tudo tem vantagem. Um mês nessa situação, então eu já fiquei hospedado. Tudo com é tipo de casa. Mas ser hospedado no coração é diferente. Que você pode estar num lugar fantástico e não ser hospedado. E a palavra diz que nós temos que ser hospitaleiros. Mas não dá para ser pastor sem ser hospitaleiro. Sim ou não? Sim. Não dá. Não dá. O que mais que ele diz? Amigo do bem. Amigo do bem. Não preciso explicar isso. Moderado. O que é moderado, amados? Um sujeito que não seja explosivo, não seja... Tem domínio próprio? Equilibrado. Domínio próprio. Inconstante. É muito próximo de temperante. Você vai encontrar 2 palavras, temperado e temperante. Temperado diz respeito a esse domínio próprio. Temperante é o sal. O sal é temperado ou temperante? Temperante. Porque se você comer 1 quilo de sal, tem nada de moderação nisso. Mas onde o sal chega, ele muda o gosto das coisas. É isso que ele está falando aqui. Temperante. Você tem que mudar o ambiente. Bom, basta olhar a vida de Jesus Cristo. Onde ele chegava, ele temperava o ambiente. Amém? Amém. E, por fim, ele fala de justo e santo. Essas qualidades aqui, eu chamo de qualidades morais. Por último, ele fala de qualidades espirituais. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém? Amém. Eu não vou ter tempo aqui para falar com vocês, continuando aqui o tema de Tito, porque Tito fala disso. Esse é o assunto de Tito. Se você chegar no capítulo 2, Tito diz assim, Paulo fala para Tito, ensina o que convém a sã doutrina. Se você é Tito e Paulo falasse para você, ensina nessa igreja nova a sã doutrina, o que você ensina? As características que ele passou. Características que ele passou. Fundamentos. Que é a vida de Jesus? Tá, olha o que ele fala aqui, essa doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sadios na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mais novas. Aqui, amados,
a serem Amar prudentes, amar seus maridos, amar os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Que uma casa bem ordenada impede que a palavra de Deus seja blasfemada. Interessante, né? Aí ele fala, exorta semelhantemente aos jovens que em tudo sejam moderados. Em tudo te dá, o quê? Por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos, e aqui servo era servo mesmo, gente, nem empregado. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de nosso Salvador. É isso que Paulo chama de sã doutrina. É isso que chama de sã doutrina. Então, mas eu queria... Que são essas características aqui, né? É isso aí. É que a gente é muito espiritual, né? A gente vê sã doutrina, o amor do zoador de Cristo, né? A gente vai lá. Meu Deus do céu, um rolo dentro de casa terrível. Aí estudando aí esoterismo bíblico, mesmo negócio assim que nada a ver. Não precisa não ter nem água benta aqui, né? Pois é. Queridos, eu queria deixar com vocês essas bases do nosso serviço, tá bom? Que os irmãos possam voltar a meditar nessas coisas. Eu sugiro, Ademir, e a todos vocês, que vocês voltem a tocar nesses pontos aí. Eu me lembro exatamente o dia que Deus me revelou Tito. Eu já tinha lido, mas teve um dia que essa carta chegou para mim, um negócio que mudou minha maneira de pensar, minha abordagem, mudou muita coisa na minha vida. Eu queria exortar vocês a trabalhar nesses pontos aí, tá bom? Amor, dependência de Deus e essas coisas aqui. Amém? Amém. Deus possa abençoar vocês. Podemos orar? Senhor, nós ouvimos muita coisa aqui, Senhor Deus. Coisas que o Senhor tem falado conosco no decorrer dos anos. Senhor, nenhuma dessas coisas que nós ouvimos hoje aqui são novas para nós. O que nós pedimos, Pai, é que essas coisas baixem da nossa cabeça ao nosso coração e que chegue às nossas pernas, que chegue aos nossos braços, nossas mãos, e seja a nossa vida do dia a dia. Eu clamo a Ti, Pai, que Teu Espírito Santo transforme em vida aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos. E não fiquemos somente no campo da teoria, mas que essas coisas, Pai, sejam práticas a partir da minha casa, Senhor Deus. Eu clamo a Ti que a minha casa seja um lugar onde o Senhor se sinta bem, onde eu e Irani, Pai, possamos ser modelo dos fiéis. Deus, faz isso, Pai. Eu quero ser aprovado por Ti, não por homens, Pai. Quero que o Senhor olhe para a minha vida e me aprove, Pai, na minha maneira de pensar, no meu comportamento, o Senhor me aprove. E o Senhor sabe, Pai, que eu só vou conseguir isso no poder do Teu Espírito. Que eu não tenho nenhuma capacidade para viver essas coisas. Eu não tenho, Senhor. Mas eu creio que a Tua palavra é poderosa para operar em nós o Teu próprio querer. Ela é poderosa para fazer surgir em nós tudo o que a propõe que sejamos, Pai. Guarda o nosso coração, sustenta as nossas vidas, dá-nos ânimo para viver o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.